Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Canteiro de Obras. É um grande prazer ter todos vocês aqui conosco. A gente continua muito feliz com esse trabalho, cada vez mais animados, buscando levar para todos aí conhecimento, parceria na área da engenharia, tá? Hoje nós vamos falar de novo aqui com... Qual que é o nosso tema hoje, Rodolfo? Hoje é engenharia de diagnóstico. Engenharia diagnóstica, a gente está aqui com o Matheus, perito. Fala um pouco sobre o seu trabalho, Matheus. Olá, gente, tudo bom? Então, olá vocês ouvintes. Queria agradecer primeiramente aqui ao Iramar e ao Rodolfo, esse projeto incrível, velho. Quando eu ouvi falar desse projeto, eu fiquei muito animado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E é muito legal ver isso acontecendo, ver a união da engenharia, né? Ver parceria se formando, amizade se formando nesse projeto incrível. Eu sei que isso aqui vai decolar e vocês são sensacionais. Legal. Então a gente vai estar falando um pouco sobre a engenharia diagnóstica, né? Então, os mitos e verdades sobre essa área, os mecanismos, as metodologias, algumas histórias. Vamos estar batendo um pouco papo sobre essa área aí que está tão em alta, né? Hoje em dia. Legal, maravilha, maravilha. Matheus Costa, engenheiro civil, perito. É um grande prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Vamos fazer um bate-papo tranquilo, leve e levar o máximo que a gente puder de conhecimento, de informação aí para os nossos ouvintes, para os nossos parceiros, tá? Aproveitar para agradecer, o nosso programa hoje tem um oferecimento da ISA Materiais Elétricos, tá? Parceira nossa aqui que está ajudando a gente nesse processo. Lembrando, e muito importante, galera, não deixa de seguir a gente lá. Quais os nossos canais, Rodolfo? No Instagram, Pod Canteiro de Obras, no Spotify, no YouTube, podcast, Canteiro de Obra Podcast. Segue lá toda terça-feira, 7 da manhã, no Spotify, 7 da noite no YouTube. Beleza, então hoje, que é terça-feira, já tem o programa. Já tem o programa, toda terça-feira, pode seguir lá. Maravilha. Legal, vamos lá mais uma vez aí, tá? Um grande prazer, Matheus, ter você aqui com a gente. Rodolfo, tudo sob controle? Tudo sob controle. Legal. Deixa eu lhe perguntar, a primeira pergunta que a gente faz aqui. Como é que você começou a atuar nessa área? Então, essa é uma história muito engraçada, na verdade. Quando eu estava lá na faculdade, perto do meu final ali do curso, eu passava por um dilema que eu acho que muitos estudantes passam na faculdade. O que é que eu vou fazer? Então, existia ali uma forte influência sobre a área de projeto, sobre a área de execução, mas era como se a gente só enxergasse aqueles lados. E eu ficava naquela, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Até que eu comecei a me interessar sobre algumas áreas, comecei a me interessar bastante pela área de segurança do trabalho, comecei a me interessar sobre a área de materiais, mas ainda um pouco aquele estudante, meio de final de curso e tal, até que eu tive a chance de estagiar com a área de fachadas e fiz alguns cursos ainda durante o final da minha graduação sobre fachadas, sobre esse mundo, e aquilo começou a me despertar um lado que eu não sabia direito ainda para onde é que daria, não sabia muito bem. Comecei a estagiar nessa área de manutenção predial. Legal. E isso me ajudou bastante a enxergar assim, um mundo que eu não tinha visto ainda na faculdade, sobre essa área de manutenções. Então, na faculdade a gente vê muito sobre execução de obras, sobre orçamento, sobre cálculos, sobre projetos. E a maioria é sempre construção civil, né? Sempre. Então, eu ainda não tenho me identificado muito com nada disso, né? Então, ter estagiado nessa área de manutenção predial foi muito importante para mim, para ver uma parcela de mercado ali que eu ainda não conhecia. Isso te deu um norte, né? Deu bastante. Você é graduado em engenharia civil. Isso, tá. engenharia civil. Hoje a tua especialização é em engenharia diagnóstica. Isso. E como que você chegou nessa área aí? Como você se tornou um engenheiro? Você hoje é um engenheiro perito. Isso. Tá. Isso. E aí, para fazer a perícia, você fez alguma especialização? Então, durante a gente teve aí o ano de pandemia, né? Foi um ano muito decisivo para mim. Uhum. Assim que eu me formei, eu não consegui muita coisa na engenharia. A grande verdade é essa. Foi uma época muito complicada. Eu estava noivo. E eu precisava trabalhar, cara. Eu precisava arranjar algum emprego, pagar o meu casamento, pagar minhas contas. A responsabilidade estava batendo nas minhas costas. Eu não era mais um menino, estava virando um homem.
E não dava para ficar de mãos atadas. Então, o mercado de engenharia, ele é muito... A gente sabe que ele é muito cíclico. Então, existe o Rodolfo tem uma definição legal disso aí, que é a senoide, né? Exato, perfeitamente. Então, a gente vive picos e vales. Isso aí. E quando eu me formei, eu tava no vale. Mas sabe o que é legal? Eu vi uma definição disso, isso está muito latente hoje na minha cabeça. Se você tem um percurso a percorrer, por mais que uma reta, a gente sabe, né? A reta é o menor caminho entre dois pontos, né? Quando você vai no processo da senoide, ou seja, no sobe e desce, você alcança uma velocidade maior. Exato. Né? Pela conservação da energia. Exatamente. Olha aí. Exatamente, né? Exatamente. E aí você estava nesse processo. Tava nesse processo. Eu fui trabalhar, cara, em outra coisa totalmente diferente da engenharia. Eu tava com um casamento marcado e eu trabalhei, tinha um grande amigo, eu sou muito grato a ele, até hoje, pela oportunidade que ele me deu. E eu trabalhei com telecom. Olha só. Que legal. Nada a ver com engenharia. Se fosse engenharia elétrica, pelo menos, né? Pois mas não tinha nada a ver. Trabalhei com comercial de telecom. Só que foi muito massa porque eu era de um time de condomínios. Então, eu já estagiei com condomínios ali em manutenção, mantive isso em stand-by, assim, mantive isso em paralelo, né? Sempre ajudando ali a empresa do meu sogro em paralelo ali durante esse período. Mas eu trabalhei com condomínios com telecom. Entendi. Telecom, se alguém não souber, essa parte de telecomunicações, internet, exato. Tá. E eu era do time de condomínios. O meu trabalho era basicamente chegar em um prédio, falar com o síndico e montar um plantão de vendas ali. Entendi. Você já formado? Já formado. Você atuava numa área de vender essa parte de internet e telefonia. Exatamente, perfeito. Ou seja, você acabou desenvolvendo nesse período, o que inclusive para os engenheiros é uma coisa difícil, né? Isso. Que é essa parte de vendas, de comunicação. Eu sempre achei que eu não fosse um cara muito das vendas, mas eu descobri, trabalhando com telecom... Necessidade faz um homem, viu? Necessidade faz um homem. Eu sempre digo que uma dívida e uma esposa lhe cobrando transforma um menino em um homem, né? Principalmente uma esposa lhe cobrando. Principalmente uma esposa lhe cobrando. Amor, eu te amo, mas... É verdade. É verdade. E aí, eu era do time condomínios, cara. A gente trabalhava na área externa, então era o famoso porta a porta. E eu trabalhava de frente na área condomínio, principalmente ali na região perto da praia. Legal. Então, eu já tinha ali um conhecimento de alguns prédios, justamente porque foi unindo os conhecimentos. Então, já tinha feito manutenção de alguns prédios, já pegava o contato desses síndicos, já oferecia o meu serviço do momento. E beleza. Ali você estava vendendo telecomunicações. Mas você aproveitou isso para vender o teu conhecimento de engenharia. Enquanto eu estava na telecomunicações, eu falava sobre manutenção predial, porque eu também... Era o teu nicho, era o que você tinha interesse. Exatamente. Então você estava oferecendo esse serviço. Oferecia. O seu serviço paralelo era manutenções em condomínios. Exato. Só que como era uma empresa pequena, não, obviamente, por eu ter procurado essa outra vertente, eu não tinha como ficar só nessa empresa, porque eu tinha um casamento para pagar, tinha uma vida para seguir. E eu acho que talvez tenha sido só eu, vocês podem dizer, mas todo estudante de engenharia, ou talvez só eu, tem esse pensamento, eu vou me formar e quando eu estiver no 10º período vai vir uma empresa e vai me contratar, eu quero aquele cara, ele vai ganhar 20 mil reais por mês para gerenciar a obra. Talvez tenha sido só eu que tenha passado por isso. Acho que só eu. O Hilux, da Hilux. Vou comprar uma Hilux toda equipada para dar cavalinho de pau pelas ruas da cidade, né? Talvez tenha sido só eu, não sei. Só você e acontece acho que todos os... Isso não aconteceu na prática. Não aconteceu na prática. Aí você se formou, foi para essa área para vender esses planos, mas aproveitou e começou a divulgar. Comecei a divulgar, o trabalho da engenharia que você gostava. Exato, perfeito. Aí a partir daí você foi inserido nessa área, você teve sucesso nessa oferta de trabalho? O que aconteceu? Com pouco tempo nessa área de condomínios, eu virei supervisor. Legal. Então, eu trabalhava com vendas, virei supervisor. E isso foi me dando muito desenvoltura. Boa. Então, eu sempre fui um cara comunicativo. Não sempre, acho que a partir da faculdade me deixou um cara muito comunicativo. Então, eu sempre fui... um cara assim, da minha adolescência foi um cara meio retruso, mas depois eu fui desenvolvendo algumas habilidades sociais, me tornou muito comunicativo. Então, o síndico se identificava comigo ali naquele ramo de telecomunicações e aproveitava e sempre jogava esse lado da engenharia que ainda estava aceso ali. E você conseguiu perceber que isso o pessoal estava demonstrando interesse nessa Sim, parte? Muita gente se identificava comigo, muita gente
como até a gente tava conversando antes, a gente acaba virando psicólogo do cínico, né? Isso até hoje. E aí eu já tava inserido ali com vários cínicos e tudo mais. E aí eu lembro que um colega, ele tinha me falado sobre um curso que ele tinha feito nessa parte de laudos e perícias. E eu já tinha ouvido falar sobre essa área, não conhecia muito a respeito. E eu lembro que um cunhado meu, que eu gosto demais dele, ele me falou, ele estava passando por uma engenheiro situação... também não? Não. Ele era morador, tinha acabado de adquirir um apartamento. Legal. Ele tinha falado sobre um caso de um engenheiro que tinha feito um laudo no apartamento dele. Isso despertou teu Isso interesse? ficou meio assim, laudo... Como que funciona isso? Que é isso? E ele conversando comigo, ele falou, olha, o cara fez isso aqui pra mim, Matheus. Olha, esse laudo aqui sobre o prédio e tal... E ele cobrou, não lembro quanto foi na época, vamos dizer assim, foi tipo 3 mil conto. Aí eu, eita. O valor te chamou a atenção. Chamou a atenção. E você tinha curiosidade pelo assunto? Tinha muita curiosidade. Até porque na faculdade, uma das primeiras cadeiras que despertou muita curiosidade em mim, muita atenção, foi Engenharia de Segurança do Trabalho. Por quê? Legal. Eu sempre me identifiquei muito com essa parada investigativa. Então, a Engenharia de Segurança do Trabalho, eu lembro de um trabalho que eu fiz, que eu tenho muita lembrança disso, que a gente ia em um canteiro de obras, a gente estudante, pedia autorização para entrar lá e fazer algumas anotações sobre alguns pontos irregulares. Entendi. E aquilo eu achei muito legal. Sobre segurança do trabalho, né? Exclusivamente sobre segurança do trabalho. Achei aquilo fenomenal. Isso despertou em você esse senso de investigação. Esse senso de investigação. E eu sou fã de um personagem, eu sou fã do Batman. Sou fã do Batman de verdade. Legal. E ele tem esse lance investigativo, esse lance detetive. E eu sempre achei isso muito massa. Isso é pertinente à engenharia diagnóstica, né? Muito pertinente, mas eu não sabia ainda. Então esse meu cunhado me falou sobre esse serviço e eu fiquei muito interessado. Rapaz, que interessante e tal. Em paralelo, um colega, ele tinha falado comigo sobre um curso que ia ter na cidade, de um final de semana, sobre laudos e perícias. Legal. E eu falei, cara, muito massa, tal, mas agora não vou poder, tal, por isso, não lembro exatamente se eu não... Tô vendendo o plano da internet da Vivo, não tô ganhando dinheiro, exato, depois eu vejo. Exatamente, não é minha prioridade, eu tenho um casamento pra pagar. Tal. Então, vamos lá. Eis que eu casei, foi uma festa linda. Quando eu cheguei da lua de mel, eu fui contratado por outra empresa de telecom. Só que foi logo naquele período que a pandemia, eles permitiram uma questão de suspensão de contrato. Então, os funcionários, eles tinham contrato suspenso, recebiam, mas ficavam em casa. Legal. Esse ponto foi crucial pra mim. Por quê? Porque enquanto eu estava em casa, eu podia ter feito muita coisa. Você aproveitou para se especializar nessa área. Eu podia ter dormido, aproveitado para dormir. Podia ter aproveitado pra, sei lá, sair com meus amigos, assistir uma série, pra jogar um videogame. Podia estar matando, tá roubando, mas estou aqui estudando e me especializando. Eu estudei, cara. Legal. Eu estudei muito. Aí você focou nessa área de engenharia diagnóstica. Acontece que esse curso que meu colega falou, de repente, durante a pandemia, ele ficou gratuito por um final de semana. E você aproveitou Eu não vivi durante esse final de semana, eu estudei. Que bom. Eu estudei muito. E aí, como foi pra você ser inserido nesse universo aí da engenharia diagnóstica? Muito legal. Enquanto eu fazia o curso, eu estava tão empolgado com aquela área, porque na graduação a gente não vê sobre essa área, né? Até porque essa é uma área mais de especialização. Eu comecei a postar. Sobre conceitos, tal. Legal. E, cara, aquilo me fascinou. Falei, rapaz, eu tô amando isso. Aqui. É isso, né? Isso era o meu hobby. Meu hobby era achei. estudar sobre isso. Sobre... avaliações, que até teve um convidado aqui fenomenal, o Fábio, se eu não me engano. Fábio Cabral, né? Muito Fábio, bom. Um abraço pra você, cara. Virei seu fã porque seu podcast foi maravilhoso. Bacana. Eu estudei sobre avaliações, estudei sobre vistorias, inspeções, perícias. Isso. E aquilo, bicho, abriu minha cabeça. Eu falei, meu irmão, essa parada é diferente. Me encontrei aqui na engenharia. Me encontrei aqui, eu me vejo fazendo isso aqui é muito massa. E aí, fui estudando. Legal. E postando. Enquanto eu tava no curso, eu postava. E, você sabe o que é uma inspeção? Postava, tal. E ali você, fazia a pergunta e já dava a resposta. Exato. E já dando essa. Legal. Tal. Isso, detalhe, eu tava empregado em uma empresa de telecomunicação, só que eu tava com contrato suspenso. Entendi. Estudando, e cara. o teu foco era engenharia diagnóstica. Meu foco era engenharia. Até que eu lembro que, até
um paralelo. Enquanto eu estava na empresa de telecomunicações lá da internet, um colega meu, uma síndica que eu estava fazendo, plantando em vendas lá, e eu Legal. conversava com ela sobre isso, ela falou, Matheus, estou precisando de um laudo. Você faz? Aí eu não tinha ainda... Na hora. Eu não tinha ainda essa... Pretensão de fazer um laudo. eu não tinha ainda esse know-how, É. mas eu lembro do meu colega que tinha feito esse curso. Aham. E eu falei, cara, tem um laudo ali pra gente fazer. Tu topa fazer comigo? Eu tenho um cliente pra tu, a gente entra junto, a gente racha. Eu já tinha essa mentalidade de tipo Legal. assim, eu não faço, mas eu Mas tenho quem acho faça. que é alguém que me Eu ajuda. não dizia, eu não faço. Show, Eu tenho quem faça, eu vou atrás, eu consigo fazer, eu resolvo o seu problema. show. Eu resolvo o seu problema. Nem que seja com alguém. Nem que seja com alguém, mas eu resolvo o seu problema, eu não deixo você na mão. E aí, meus clientes, eles sabem muito disso. Eu resolvo, bicho. Eu perco Show. noite de sono, mas eu resolvo o problema dos meus clientes. E aí, eu cheguei pra esse meu colega e falei, rapaz, um lado tá... Ele, não, bora. E aí, era um caso bem engraçado, porque era... hoje eu vejo que era mais um parecer técnico, era um Aham. laudo e tal. Era sobre a furação da fachada pra colocar ar-condicionado. Se podia, se dava legal. alguma estrutural e tal. Aham. Aí, gente, cara, quanto a gente vai cobrar? Eita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No final das contas, é até engraçado falar isso. Mas eu acho que cada um tirou o quê? R$200 nesse Nossa. lado. Isso é o seu primeiro laudo. Meu primeiro trabalho, velho, nessa área. Foi Era muito engraçado. esses ar-condicionado que chama Split. de... É o split, então, quer dizer, ia furar a alvenaria pra passar a linha frigorífica. Era pra saber se isso causaria algum risco estrutural ao Entendi, prédio. entendi. A frigorífica. E qual que foi a conclusão ou do seu a- laudo? Cara, eu nem lembro. Podia fazer... Que se não furasse uma viga, tava tudo bem. Foi um Beleza. negócio bem Legal. bem simples e tal. Aí eu, eita caramba, a gente ganhou aqui um trabalhinho. R$200, mas tô feliz, né? Tô na engenharia agora. Tô feliz. E aí esse foi oficialmente o meu primeiro trabalho como laudo. Até que eu lembro que eu tava nesse processo de suspensão, tava estudando, postando muito, me liga um colega, construtor, grande amigo meu também. Ele fala, Matheus, é o seguinte, tem uma amiga minha que ela tá precisando de um laudo no prédio dela que acabou de entregar. Tu faz? Eu falei, eita, eu faço. Esse laudo pra que era? Era um laudo, um prédio tinha acabado de ser entregue. Acho que tinha 1 ano, 2 anos de entregue. E eles precisavam de um laudo ali nas áreas comuns, serviços construtivos e tal. Pra ver se estava tudo em Pra ver ordem. se estava tudo ok, se estava tudo dentro das normas. Eu, rapaz, naquele momento passou pela minha cabeça 2 coisas. Ou dizer, eu não tô pronto. Ou dizer, eu faço. Encarar, o que você estudar, tem que fazer. botar minha cara a tapa. Aí E eu você falei, falou, vou pra cima. Eu vou pra cima, eu faço. Pode contar comigo. Legal. Quanto você quer? Quanto você cobra? E aí? Eu falei, rapaz, eu não tinha parâmetro, velho. Não sabia como mas você não cobrar sabe, isso. você não tá no É. mercado. Eu não tava no mercado. Meu primeiro serviço eu tinha ganhado R$200. R$200. Eu não ia cobrar isso. Até porque eu tinha, nesse período que, até voltar Isso um em pandemia. em pandemia. Mas durante a pandemia, aí eu acho que foi um ponto que é importante. Esse curso que meu colega tinha feito ficou de graça. E aí eu disse que eu estudei tal. Aí eu consegui alguns materiais sobre proposta de orçamento e tal. Legal. Aí eu falei, tem um professor aqui que eu fiz, que ele tem uma proposta de laudo, que eu nunca tinha feito uma proposta de laudo. Mas nesse período você já estava com esse seu curso concluso? Ou você eu ainda con- estava cursando ainda? Você já tinha terminado o curso? Tinha terminado. Tá. Tinha terminado. E aí eu lembro que eu tinha muito material, inclusive propostas de Como orçamento. montar Como uma elaborar o proposta. Como orçamento. elaborar uma proposta. Tá. E aí eu falei, rapaz, meu professor cobrou aqui nesse lado, que eu nem sei do que era, não tinha foto nem nada, mas ele botou lá, se ele cobrou 4 mil, eu não sou ele ainda. Aham. Então vamos lá, vou cobrar 2.200, que se ele chorar, Vai Fecha pra por dois. 2.500. Eu tinha ganho agora R$200, pra mim ganhar tava 2 estava ótimo. ótimo. Exato, aí ela falou, não, ele quer, transferiu à vista na hora. Contratou na hora Na e já hora. pagou. Pagou o Pix na hora. Caramba. E eu senti o peso ali. Legal. Falei, Agora rapaz, você- agora eu se tenho vire. que Aí eu falei, mostrar. agora eu tenho que fazer. Agora eu tenho que Se mostrar. vire, meu Agora eu amigo. tenho que fazer. E aí foi meu primeiro laudo assim, sério, velho. E, tipo assim, foi uma emoção pra mim. Eu quase Que não legal, dormi. Eu quase não que dormi legal. naquele dia. E até virou um amigo, fez outros serviços no prédio depois disso, Ô, inclusive. Matheus, você tinha já nessa fase algum engenheiro, algum amigo conhecido, professor mais experiente que te dava um apoio, um suporte? Tinha sim. Legal. Mais ou menos nessa fase que eu comecei a estudar, eu fiz esse curso que liberou, mas quando eu vi que essa área me interessava, eu fiz vários cursos depois. Tudo pago. Tudo pago, obviamente. Você investiu na carreira. Eu aprendi uma coisa que, assim, pra você ganhar dinheiro e ficar bom em algo, você tem que investir. É. E eu sempre amei investir em conhecimento. Legal. Então... É o que você leva pra vida, né? Eu levo pra vida. Ah. E isso foi um divisor de águas muito forte na minha vida, quando eu comecei a entender isso. Durante a faculdade, a gente tem aquela questão de, não vou pagar para assistir uma palestra e tal.
hoje eu vejo a importância disso, cara. Eu procuro sempre me capacitar. Muito bom, E isso eu é tinha- importante. Muito, muito importante. E eu tinha, assim, existem... Você era estudioso na época da faculdade? Rapaz, eu era estudioso o suficiente pra passar. Então você era um mediano. Eu não era o aluno nota 10. Eu era o mediano, até porque eu não tinha me identificado com muitos assuntos ainda. Aqueles assuntos que eu me identificava, Você Era- se dedicava. eu dava show. Tá. Mas, no geral, eu estudava pra passar. Tinha um grupo de amigos, a gente sempre se ajudava e tal. Mas eu estudava pra passar. Legal. Aí você foi lá, fechou o laudo, Primeiro 2 laudo. pau e 200, e aí? Foi pra cima. 2 pau e 800, Dois né? pau e 800, legal. Respeita, Ah, E aí você foi pra cima, fez o que cima. tinha que fazer. E aí eu tinha respaldo, tava né? fazendo mais outro curso, na época, sobre o mesmo tema, só que pra reforçar, já com... Ampliar teu conhecimento na área. Exatamente. Já com 2 engenheiros aqui da cidade, que me ajudaram. Nossa, velho. Os caras me ajudaram muito. Me ajudaram Legal. muito. Eles me abraçaram, cara, de uma forma. Eles até são engenheiros avaliadores Legal. também, só que eles também atuam nessa parte da engenharia diagnóstica. Que é o Luiz e o Thiago. Nossa, velho. Os caras me ajudaram muito. Que bom. Eu perturbei muito os caras. Perturbei muito. Falei, Luiz, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, tal. Fechei meu primeiro lado. O que é que eu faço? Aí os caras foram te dando ali o passo Cara, a eles me deram, passo. falaram, Matheus, ó, tal. Eu falei, rapaz, eu falei pra eles, vocês, se eu pagar vocês me ajudam a elaborar esse laudo? Uhum. Ele falou, não, cara, pega esse material, você consegue, você é capaz. Que bom. Isso foi o conhecimento veio só do curso ou eles lhe deram assim um livro, alguma coisa? Eles me deram muito um PDF, material. Eu me dediquei muito ao curso, cara. Eu me dediquei muito ao curso e eu suguei muito dos caras. Você acha que qualquer pessoa que faça o curso dá certo? Não. Tem que ter feeling pra coisa, Até né? porque, não, se fosse isso, se o resultado fosse fácil de fazer, todo mundo tinha resultado, pô. É igual aquela teoria que fala, né? O Einstein era físico. E era um cara extremamente inteligente. Ou seja, qualquer um que estudar física e se Não. dedicar vai ser inteligente como Não, Einstein? nunca. Jamais. Cara, existem muitas coisas que influenciam nisso. A motivação. né? A tua vontade, o o, momento, feeling. né, também. O momento, aonde você quer chegar, seus objetivos, sua no termo bom, sua ganância, sua ambição. Cara, a ambição leva um homem a lugares muito mais altos. Exatamente. Você Então, tem que ter assim, vontade. não era o curso. Não era o curso. Era só não vontade ali, Era né? o que eu queria fazer com aquilo. Era o que eu estava disposto a sacrificar, o que eu estava disposto a arriscar. Era muito sobre isso, cara. Eu era recém-casado, tava iniciando minha vida e eu tinha um objetivo. Era proporcionar uma vida minimamente confortável para minha família. Essa parte dessa área da engenharia diagnóstica, isso é o que você faz hoje. É o que eu faço É o que hoje. você Uma faz das hoje. coisas que eu faço hoje. Entendi. E eu amo. Eu assim, amo muito. Você se encontrou nessa área. Me encontrei. Esse cliente me fez ter muita confiança, assim. E quando eu entreguei o trabalho, que eu recebi um elogio do trabalho, eu fiquei muito satisfeito. Ele te elogiou. O Sim. seu primeiro laudo solitário. Primeiro ali. laudo meu, assim. E é engraçado porque como eu falei, pedi muita ajuda a esses engenheiros mais experientes. E eles me ajudaram com material e tal. Mas ali, quando eu cheguei no prédio e eu olhei aquela área, eu falei, cara, o que é que eu vou fazer aqui? Sou eu, né? Sou eu agora. tenho que depende resolver. de mim. Não é igual na faculdade, você tem um professor. Não é igual. É. Ali era eu. O que eu ia fazer ia ter um impacto nas pessoas. Porque não era só um Exatamente. trabalho de faculdade que o impacto ia ser minha nota, se eu ia passar ou não. Ia ter um impacto ali, pô. Ia ter um impacto sobre os moradores, sobre o condomínio, sobre a Social, construtora. judicial, tudo envolvendo ali o que você vai eu podia fazer. responder judicialmente pelo que eu ia escrever, pô. Exatamente. Então isso é um senso de responsabilidade muito novo pra mim naquela época. Uma dúvida é, qual a diferença de perito para engenharia de Diagnóstica. Perfeito. Então, perito, ele é um expert, um especialista em alguma coisa. Então, eu gosto muito de assistir aquele programa Trato Feito, não sei se vocês já viram. já Sim, vi. sim. Aquele programa, todo programa, tipo assim, chega o cara com a... É verdade. com ele a vai arma e lá, Chega chama o cara um com a arma e o vendedor ele não entende a arma. Vou chamar um amigo meu que é especialista. Aquele cara é um perito naquilo, pô. Entendi. Legal. Porque aquele cara dedicou tempo da vida dele pra estudar sobre aquilo e Ele vai resolver ver se a questões arma é sobre aquilo. ok, exatamente. se até o ferro, né? tudo- Exato. tudo- O cara manja daquilo. Mas Então, a perícia, ela tem que ser sempre é uma perícia judicial ou você pode contratar um perito extrajudicial? perfeito. Existem os dois caminhos. Existe a perícia judicial, existe a perícia extrajudicial. Onde é que a perícia judicial acontece? Acontece, geralmente,
ele tem um processo judicial em que o juiz ele determina um perito para resolver algum causo técnico para ele, que ele não é hábil ali, o juiz do direito, ele não é hábil, por exemplo, para a engenharia para desenvolver o perito. Eu pego muito casos sobre isso, né? Onde um pessoal da área jurídica, né, os advogados, falam, olha, eu tenho que versar sobre essa questão, mas eu deixo claro que eu vou versar sobre a legalidade da questão. Isso, Tecnicamente eu não consigo versar. Perfeito. Então eu vou lá e chamo um perito. Isso. Aí vem você lá, Exatamente. o perito judicial. Ou seja, você vai dar ao juiz os subsídios, o respaldo técnico para ele tomar a decisão. Exato. É importante dizer assim que também o ponto final da história não é o perito que dá. Então o perito não vai dizer, é culpa de fulano, é culpa de cicrano. Entendi. O perito é técnico. Você não dá uma conclusão de, olha, tem que ser assim. Eu dou respaldo técnico. Entendi. E existe ainda outra vertente dentro da perícia judicial, que é o assistente técnico. Que também foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de atuar nessa área. O assistente, ele tá no nível abaixo ou acima do perito? Ele tá sobre uma das partes. Então o assistente, ele é contratado pelas partes. Então, por exemplo, você tem aqui o condomínio e a construtora. Certo. Vem um perito do juízo. Então, digamos que a gente tá um caso sobre vício constitutivo, de repente. Nós tivemos, vamos por exemplo, nós tivemos um bate-papo aqui que nós fizemos, Isso. né? Um casal acabou de separar. Tá. E eles têm bens em imóveis. Isso. Aí o marido tem um cara lá, um assistente, perfeito. que fala que, os imóveis dele tem um patrimônio que vale 10 milhões. Isso. Aí a esposa contratou um cara e fala, não, na verdade vale 20. Isso. Cada um que é técnico vai dar um valor, mas aí o perito exato. quem vai decidir isso. Exato. Um papel importante, muito importante, do assistente técnico é elaborar quesitos para o perito responder. Entendi. Isso é um ponto-chave. Quando a gente trata de vício construtivo, então, por exemplo, se eu for contratado pelo condomínio, digamos assim, então os quesitos, o perito ele é obrigado a responder quando ele vai fazer o lado dele. Então, certo. A última parte do lado dele tem que ser a resposta dos quesitos. Então, vamos lá. Se eu sou contratado pelo condomínio, a gente está no caso de vício construtivo. Você tem de um lado um condomínio e do outro lado uma construtora. Construtora, perfeito. Tá, vamos lá. Estão brigando ali na justiça. Exatamente. Cada um contratou uma parte, eu fui contratado pelo condomínio. Certo. Então, eu tenho que elaborar quesitos para fazer com que o perito responda. Não, ele não vai mentir, obviamente, mas ele vai enxergar o lado do meu cliente. Por Entendi. exemplo, a construtora, poderia sim o perito dizer se a construtora realizou o teste de estanqueidade de acordo com a NBR tal? Legal isso. Entendi. Interessante. Poderia dizer o senhor perito se a construtora seguiu as normas técnicas para tal, se a construtora apresentou o projeto de tal. Ou seja, você coloca ali no teu relatório de uma forma onde o perito precisa se Veja, manifestar. Ele precisa Exato. responder aquilo lá, precisa né? responder. E isso pode influenciar diretamente, né, o resultado. Na decisão. Entendi. E para ele responder isso, ele tem que ir lá na outra parte e falar, você fez isso? Você... Exato. Pô, legal, Exato. interessante. Então, Você tanto defende o condomínio como pode defender a Pode parte da defender. construtora, tá? dá margem para os dois lados. Entendi. É claro que, obviamente, se você vê um caso que é, digamos assim, impossível de uma das partes ganhar, e essa parte que é impossível ganhar, querer me contratar, eu já aconselho a Não lhe contratar. talvez não pegar. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente defende muito isso aqui. O perito, quando ele está fazendo você faz um laudo para entregar para o juiz. Você emite RT desses trabalhos? Quando o juiz te fala, eu preciso que você faça um laudo para mim, alguma coisa do tipo, você emite RT. Sim. Se você receber por parte dessas duas, uma das partes, um laudo deles, você leva em consideração se o cara emitiu ou não RT? Na tua decisão? Sim, é interessante falar sobre isso, sim. Importante, inclusive, né? É muito interessante, porque a RT é a anotação de responsabilidade técnica. Isso. Então, é a validade que um profissional ali habilitado fez esse trabalho. Porque isso, inclusive, pode inabilitar todo um parecer, né? Sim. Porque se você fez lá, todo um parecer tá lindo, maravilhoso, mas se o cara não emitiu uma RT, não fez menção RT no parecer dele, já era. Cara, demanda judicial, todo detalhe é pouco. Exatamente. Todo detalhe é pouco. Mas você pode inabilitar dizendo assim, É, tá, mas porque qual o respaldo técnico ele tem? Se ele só, ele fez todas complicado. as laudas lá dizendo isso, mas tá. Mas o cara não é engenheiro. Mas ele não tem a responsabilidade técnica. Ou ele até é engenheiro, mas ele fez todo o laudo bonitinho e tal, mas ele, por uma questão econômica, ou esqueceu e tal, não emitiu RT, o laudo dele vai por água abaixo. Eu já vi caso de parecer técnico de uma das partes, ou até do próprio perito, ser invalidado por um detalhe que ninguém pensa, que é a falta de averiguação do equipamento. É a ferição, sim, a ferição. exatamente,
Se o equipamento não tiver tiver aferido, você pode, do seu lado pode, de repente, não passar. Exatamente. Acontece, pô. Exato. Acontece. Nós já tivemos problema. A gente tem um cliente, né, que ele exigiu que nós apresentássemos a aferição. aferição Inclusive, muitos pedem que sejam lá com o selo do Inmetro. Exatamente. Né? Ó, Exatamente. tive o pessoal que faz certificação de cabeamento estruturado, né? E essa é a vertente judicial. Uhum. Agora a gente vai para a vertente extrajudicial. Matheus, onde é que o engenheiro extrajudicial pode atuar? Cara, o perito, o engenheiro diagnóstico, extrajudicialmente, ele atua muito forte. Pode atuar para construtoras, pode atuar para advogados, pode atuar para condomínios, que hoje é um dos maiores nichos que a gente tem. E é um nicho gigantesco. A tua maior demanda hoje extrajudicial, o que é? Extrajudicial. Extrajudicial. E aí, nessas perícias, o que você faz? Vamos lá. Hoje eu tenho, basicamente, digamos que 2 grandes grupos que tem bastante demanda para mim hoje em dia. São prédios novos, até 5 anos de construídos, onde a gente averigua... Tem garantia ainda? Exatamente. A gente averigua, faz um laudo para justamente averiguar todos os vícios construtivos em que a construtora ainda pode responder por isso. Legal. E a gente também tem prédio muito antigo, sei lá, prédio de... 20 anos. 20 anos é pau, eu tenho 28, vou estar me chamando de muito antigo aqui. mas é por aí, vamos lá. 10, Prédio 15. 25, 30, já peguei prédio de quase 40 anos, em que muitas vezes a gente sabe que troca gestão, troca isso, troca aquilo, e a gente não consegue ter uma gestão de manutenção muito eficiente. Métodos construtivos antigos que... A norma aceitava antes, hoje não exato, aceita. isso é muito comum. Então a gente vê prédios, me liga muito o síndico às vezes assim, Matheus, tô com um problema aqui no térreo, tô com problema na cobertura, tal, não sei por onde eu começar, não sei tal. E a gente faz esse trabalho justamente de diagnóstico do prédio inteiro para fazer um estudo, um mapeamento patológico de todo o edifício, desde do subsolo até a cobertura, para ver o que é mais urgente de fazer. Por quê? É claro que na teoria seria muito fácil chegar assim, o condomínio tem que fazer tudo. Cara, é muito fácil falar isso. E vira. Mas esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é ajudar o condomínio na melhor gestão possível da manutenção dele. Isso é engenharia. Tecnicamente e economicamente, pô. Isso Até porque, se fosse fácil assim, eu mandaria o cara, não, síndico, pega aí, demole teu prédio e constrói outro, que é mais fácil, pô. Mas isso não é o meu trabalho. Eu tenho que apresentar sempre uma solução viável para o condomínio, para a realidade do condomínio. Financeiramente viável, tecnicamente segura, viável. Já aconteceu o caso de laudo estrutural. Qual é o laudo estrutural? É um laudo em que a gente tem várias anomalias estruturais acontecendo e o condomínio fica desesperado, obviamente, porque a gente vê aí várias notícias de prédio sofrendo, prédio desabando, tremendo, caindo, tudo. E o condomínio fica preocupado. Recuperação estrutural não é um serviço barato, a gente sabe. É um serviço extremamente importante. Tecnicamente, é muito exigente, tecnicamente. Não é qualquer pessoa que faz. E é caro. Caro. Né? É exatamente isso. Não é qualquer profissional que vai lá e executa. Esse é o detalhe. Não é qualquer profissional que sabe fazer direito. E outra, quem emite RT vai estar responsável por aquilo ali. Se o cara faz uma recuperação estrutural e faz errado... Ele responde judicialmente. Pô. É igual, assim, tem uma situação que é igual a esses problemas de recalque, né? Sim. Recalque de solo, cara, pode durar até 10 anos. Só que a garantia só dura 5, né? Aí você vai lá e você vê que o prédio está recalcando, ou seja, ele ainda está achando um local para se acomodar, né? Exatamente. Aí você vai lá, depois de 5, perdeu a garantia, já era, vai lá e faz. Aí o cara vai lá e faz um reforço estrutural porque o prédio está cedendo. Só que o prédio ainda passa mais 5 anos cedendo. Às vezes depende muito da situação, Exatamente. Né? Então, assim, se o perito, no caso, não tiver a sensibilidade de enxergar isso, é capaz de dar um diagnóstico lá. Você vai ter que recuperar uma coisa que, né, pode dar... continuar nesse processo, né? O diagnóstico errado é muito complicado. E custa caro, né? Custa caro. Das duas, uma. Um diagnóstico errado, ele vai custar muito caro, excessivamente, ou ele vai até custar barato, mas vai... indicar uma correção cara. Não, esse já é o primeiro ponto, mas o segundo ponto seria ele ser negligente. Que é um problema sério. Que é um problema muito sério. Muito sério. Então, por exemplo, aconteceu um caso de um cliente, que a cliente me ligou mostrou alguns pilares lá que estavam com fissuras, e o pilar era revestido com revestimento cerâmico. Tá. E ela falou, a gente precisa de um laudo nesses pilares e tudo mais. Eu falei, beleza, vamos lá. Porque chegou um engenheiro aqui e disse que tinha que recuperar todos os pilares logo, porque senão o prédio ia cair e tal. Beleza.
A gente fez o estudo lá, a gente fez toda a nossa metodologia com ensaio percussivo, ensaio de carro à natação, medição das armaduras para ver a porcentagem de perda de seção, todo o procedimento. Os pilares críticos eram 4. Eram 42 pilares. Tinha 42 no total e você viu que 10% estava com problema. 10% estava com problema urgente. Agora imagina a economia do prédio em fazer 42 pilares e fazer 4 pilares. 10%. Diferença gigante. Isso mudou totalmente, pô, a gestão financeira do condomínio. Porque assim que ela me ligou desesperada, pô. Matheus, o cara disse que se não fizesse agora o prédio ia cair. Então, tipo assim, é lógico, era um prédio de idade, era um prédio com seus 25 a 30 anos, se eu não me engano. Então, tipo assim, é lógico que tipo assim, se ele pudesse fazer um belo de um reforço, um trabalho legal em todos os pilares, seria perfeito, pô. Mas a gente sabe que a realidade de um condomínio pequeno, condomínio tem seus 4 andares, sei lá, vamos dizer, 5 apartamentos por andar. 20 a 20 condôminos. Pois é, e olha que nem todos os condôminos moravam lá, a maioria era para veraneio, porque era beira-mar. Aí custa caro, né, Custa cara? caro, pô. Custa caro. Nem sempre a melhor solução possível é viável de fazer naquele momento. Sim. Então a gente que trabalha com laudo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, pô, porque a gente sempre tem que procurar colocar uma solução para o cliente que seja uma solução viável, pô, porque senão é muito complicado. Deixa eu lhe perguntar. E qual é a diferença, assim, o que é que você vê o problema dessas gambiarrazinhas? Tipo assim, eu quero que você faça isso aqui só pra esconder... Que é muito comum, eu já peguei muito isso. Muito comum. Eu já peguei muito isso. Você chega lá no condomínio, tem uma patologia, começou a dar um esplacamento, ou a corrosão já expulsou o cobrimento do concreto, aí contrata um pedreiro, o pedreiro vai lá, faz uma argamassa de areia e cimento e reboca, né? Cara, só para resolver agora. O visual, pinta, fica lindo, né? Resolve, mas a corrosão continua lá trabalhando, cara, expulsando. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Exatamente. Porque assim, você está mascarando um problema sério. Isso aí é muito Você está mascarando um problema sério. Eu cheguei... E aí você acaba demorando para ver o problema, né? Olha, duas questões que atrapalham muito vou falar aqui desse case que foi em alguns pilares de uma edificação de 37 anos. Duas coisas que pioram muito a visualização do perito. É quando acontece esse tipo de gambiarra e quando se reveste pilar com revestimento cerâmico. É horrível. Você não consegue identificar o que está acontecendo. É muito difícil identificar. Mas, Matheus, me fala uma coisa. Eu consigo visualizar essas patologias ou eu preciso ter ferramentas, equipamentos que me auxiliam na determinação dessas patologias? Vamos lá, essa é a parte mais legal. Eu vi aí que você trouxe um monte de coisa. Cheia a mesa tá cheia de coisa aí. Tá com alguns companheiros de trabalho. Fala pra gente, o que você usa aí no dia a dia? Vamos lá. Olha, quando eu comecei a trabalhar, a principal ferramenta do perito, do engenheiro diagnóstico, é o conhecimento. Então, assim, primeiramente, antes de você comprar qualquer equipamento, cara, estude. Perfeito. Estude, se capacite, faça cursos, tenha conexões, tenha influências, estude. Essa é a parte básica. Bibliografia, referências, artigos. Legal. Cara, a gente não pode parar de estudar. No meu primeiro laudo, que é isso que eu contei pra vocês, que me chamaram e tal, e eu cobrei o valor, o cara pagou adiantado e tudo mais, eu fui equipado com essa prancheta. Essa mesma que tá aí do seu lado. Essa prancheta aqui. Essa câmera aqui que eu posso mostrar? Vamos lá. Essa prancheta, uma caneta. Peguei emprestado o cabo de vassoura para fazer teste percussivo no piso. Comprei uma fita adesiva na papelaria e levei um balde para jogar água para testar o caimento dos ralos. Legal. Meu primeiro lado eu fiz com isso. Tinha uma trena. Essa aqui. Legal. Uma trena também. Aí vamos lá. O que é que eu uso hoje? Vocês estão vendo aqui que tem bastante coisa. Cara, nenhum desses equipamentos vai substituir seu conhecimento. Sim. E nada adianta o equipamento se você não souber utilizar. Hoje em dia, quais são os equipamentos básicos que eu gosto de usar? Prancheta com papel, caneta, mais importante. Anotar tudo que você vê de importante. Tudo. Isso aqui é meu assistente que faz as minhas anotações. Legal. Então hoje eu levo sempre um assistente comigo, então eu falo, olha, ele já pegou o ritmo da parada, então eu falo, olha, anota o nome do prédio, anota a idade, as informações básicas, a anamnese, que é o primeiro contato ali com o síndico, os históricos, cada pavimento, vai anotando tudo que eu falar, você vai anotando. Beleza. Ele já faz um desenhozinho aqui técnico, isso aqui foi case real, tá? Recente. Legal. Faz um esquemazinho, faz a marcação, tal, é o ponto mais importante. Beleza. Aqui a gente tem fissurômetros, então tem um fissurômetro tipo cunha, onde a gente consegue isso aqui colocar
em alguma fresta, alguma quina para medir a espessura de uma abertura, de uma fissura. Fala só um pouquinho mais pra gente disso aí que é interessante. Isso vai até a escala máxima do que é considerado fissura. Ou isso você já consegue determinar, deixou de ser fissura, virou rachadura. Existem vários fissurômetros de várias escalas. Uhum. Então, esse meu aqui, ele vai até quase, deixa eu ver aqui. Essa reguinha que você chama fissurômetro. Tem vários. Tá. Existe o fissurômetro linear, que aqui a gente consegue medir a fissura linear, a abertura, né? Tem várias escalas. Nessa escala tua aí, do mínimo ao máximo, continua tudo sendo fissura. Não virou rachadura ainda. Não, aqui nenhum desses meus ele ainda pega a rachadura, porque a rachadura ela é bem então tudo ele já lê como fissura. Trinca e fissura, fica ali naquele termo. Porque na escala você tem a fissura, a fissura, trinca e a rachadura. Legal. Esse aqui, ele é mais interessante porque ele é o tipo cunha. Então ele consegue, às vezes a gente tá numa brecha, você consegue fazer ele penetrar. Entre dois sentidos de alvenaria, a gente não consegue. Vê se consegue ali na câmera ele pegar esse, assim, não de frente, pra ele ver assim a espessura. Naquela ali, deita ele. Frente, assim. Isso aí, ó, legal, ó. Isso aí é bacana. Então a gente insere aqui. Isso. E ele vai dizer pra gente dar a leitura daquela fissura. Show. Isso é muito legal. Um detalhe importante desse fissurômetro é a gente medir ele tanto na base como no ponto mais alto. Legal. Porque às vezes determinados tipos de fissura eles vão ter a abertura de forma diferente. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando às vezes com uma fissura que seja causada por uma movimentação, a tendência é que a base seja mais fina e o topo seja mais espesso. Sim. Então essa sacada a gente já Legal, vai ter. boa. Eu lembrei de um caso interessante, uma época eu conheci um pedreiro que ele falou, é uma coisa que hoje eu enxergo que não tem nada a ver, mas é engraçado, né? Ele falava com muita convicção pra mim, falou, cara, quando você vê uma laje rachando, né? Já uma laje, tá lá, tá osso, tal. Quando você vai rachando, eu não sei de onde ele tirou isso, né? Você vai lá, bate um prego na ponta da rachadura, é um prego. Você vai ver que a rachadura vai parar. Meu Deus! Como assim? Pois é, eu não sei de onde ele inventou isso, mas eu achei uma coisa bem bacana. Na época, engraçado. Eu estava começando a minha vida profissional, estava aprendendo ainda, né? Eu achei engraçado, eu trago isso até hoje. Mas eu fico me perguntando, né, de onde ele tirou essa ideia, igual né? esse negócio, tome tal chá que vai melhorar, exatamente, exatamente. Então, hoje eu tenho também um paquímetro, que a gente usa bastante em laudos estruturais para medir a espessura das fissuras, das armaduras, isso, pra importante. gente ver a perda de seção. Isso. Se a armadura perdeu mais de 10% de seção, já precisa de um método um pouco diferente para ser o tratamento, então tudo isso é averiguado em laudo. Você tem um parâmetro aonde a perda é aceitável e aonde determina, aqui você precisa fazer uma recomposição. Exatamente. Legal. Tem um parâmetro de acordo com a norma. Legal. Então, treina laser, tem ambientes que talvez a treina lógica não seja tão prática, a gente usa treina laser. Não use em ambiente aberto, que não dá para enxergar, né? Não dá pra enxergar Hoje nada. em dia já tem, né, Rodolfo? Opções você pode usar à luz do dia. Em ambiente aberto. O quê? A treina laser laser para fazer medições, né? Eu acho que você tem uma, né? Essa minha não uso tanto, não. Aqui, isso aqui, por incrível que pareça, foi uma das melhores compras que eu fiz. Me ajuda pra caramba nos laudos, por quê? Mas a gente tem celular. A gente tem celular. Mas para o meu cliente, eu gosto de oferecer o maior profissionalismo possível. Com certeza. Então, no celular, eu tô lá tirando foto, chega mensagem do WhatsApp, seja notificação do Instagram. Atrapalha, né? O celular pode descarregar. Então, com isso aqui, eu posso ter um zoom legal. Às vezes, estou querendo vistoriar um ponto específico de uma fachada, eu consigo ter um zoom. Cara, eu consigo ter um zoom aqui bravo. Legal. Então, de fachada. Consigo ter uma foto numa resolução bacana. Ou seja, uma máquina fotográfica também, né? Dia, legal. hora, tudo marcadinho. Então, uma câmera fotográfica. Aqui eu tenho... hoje eu não estou com o meu martelo de percussão, mas eu trouxe aqui uma haste metálica que a gente usa também para percussão. Isso aqui é interessante porque a gente usa muito para... Eu gosto muito de usar para percussão de piso. De piso? De piso. Por quê? Eu tenho um martelo de percussão, que é um martelo mais ou menos do tamanho dessa talhadeira, que eu também vou falar sobre ela. Só que imagina uma situação, a gente tem um apartamento ou uma área comum com um piso muito grande, então para eu estar me abaixando e fazendo um teste percussivo nesse piso, sofre um pouco a coluna. Aí pra você não abaixar esse equipamento. É isso aqui. Como que ele chama? É uma haste metálica com ponta maciça. Isso é um equipamento normatizado ou é algo que você adaptou para o teu dia a dia? Não, isso aqui não tem muita questão normativa por isso. Na verdade, você fazer o teste percussivo, praticamente... Quase todo o material maciço ele vai resolver. Aí você tem que ver a questão da ergonomia, tudo. Tem gente que faz com caneta, eu já vi gente que faz com caneta, eu não gosto muito. Mas isso aqui, pelo alcance que ele me dá,
Você consegue fazer em pé, né? Consigo fazer em pé tranquilamente no piso. Entender. Para determinar aquele som vácuo, né? Som cavo. Então a gente já Cavo, vê se isso. o revestimento ele foi bem aderido ou não. Se ele apresenta Legal. som cavo, então a gente já vai Se nas você... causas ali. Deixa eu te fazer uma pergunta Pode técnica. Se você já, por um ensaio a percussão, Tá. conseguir identificar que tem um som cavo, isso elimina a necessidade de um ensaio de aderência, por exemplo? Depende. Se eu estiver falando de um piso, pode ser até que elimine, mas se eu estiver falando de uma fachada, eu ainda recomendo ensaio de aderência. Ainda é necessário fazer um ensaio de aderência. Isso Legal. na verdade eu sempre passo para o cliente. Então assim, às vezes eu sou contratado por um laudo de fachada que eu falo, olha, o ensaio de aderência, se for preciso, eu preciso fazer, digamos que um aditivo no contrato para poder contratar. Entendi. Entender. Então vai da necessidade do cliente. Eu recomendo. Eu recomendo porque o ensaio de aderência ele sempre vai dar um embasamento muito bacana pra gente. Legal. Mas tem vezes que só o ensaio percussivo já mostra muito Já bem pra mostra gente, já todos mostra os muita coisa pra problemas, gente, né? sim. Então, Que sei mais? lá, tem um aqui também. Mas você tem interessante. Esse aqui é bem legal. É um traçador químico. Tava até falando pra... Traçador pra você antes. químico. Esse aqui é bacana. É para traçar infiltrações. Ah, Então, a gente consegue misturar isso aqui na água. Então, tem uma proporção certa. você vai pra fazer diluir isso. ele em água. Dilui ele em água. E a gente coloca, seja na nossa laje, pode ser em um ralo, pode ser em alguma Uma calha. festa, em alguma calha, em alguma... Sei lá. Qualquer Seja, canto. tô com vazamento na minha live. Você vai lá em Exatamente. algum lugar, A gente joga. coloca, espera um tempo, e ele reage a essa... Beleza, aqui que é uma Infravermelha. lanterna ultravioleta. Ah, que legal. Então, acho que eu vou conseguir mostrar aqui pra câmera. Ele faz isso aqui, ó. Aponta ali pro nosso boa. Não ouvinte. sei se você vai conseguir ver, mas... Dá pra perceber a diferença aí. E isso é surpreendente. Porque quando ele se dilui na água, você não consegue muito perceber a olho nu. Mas quando você coloca a lanterna, ele demonstra exatamente por onde a água entrou. Pô, que Isso legal. é muito interessante. Que legal. Muito interessante. É fácil, você já identifica o ponto É muito onde visual. está É acontecendo. muito visual. Né? Você acha que assim, os clientes hoje que são leigos, que estão recebendo condomínios, apartamento, eles devem contratar um engenheiro de perito? Com certeza. Isso aí evita problema, né, Aborrecimento, cara? né? Evita muito dor de cabeça. Até porque, assim, vamos falar de um apartamento primeiro, para depois ir para um condomínio. Às vezes você... Vamos lá. Eu Rodolfo, casei agora, comprei recém-casado, apartamento. acabou de comprar apartamento, você tá naquela empolgação de comprar apartamento, mas de repente, tu daqui a não sei quanto tempo, tu vê uma fissura na tua janela, uma fissura ali inclinada Sim. que começou a infiltrar. Eu não sei pra onde vai. Começou a manchar tua parede, começou a detonar teu papel de parede, começou a te dar dor de cabeça, tu não sabe por onde vai. Coisa que se tu tivesse contratado um recebimento de imóvel ali, coisa super simples, já teria averiguado que ali faltaria, de repente, uma contraverga, teria falado, acionado a consultoria iria fazer uma resolução e tu não ia ter essa dor de cabeça. Eu não receberia o apartamento até ele Não resolver. receberia Corrigir essas até falhas. ser corrigido. Então, assim, eu leigo, contrato engenheiro, é a melhor coisa que tem, né? Com certeza. Porque ali você, antes de receber a chave, você já tá dizendo assim, ó, tá errado aqui. Exatamente. Resolva até eu conseguir receber. Exatamente. Pessoal, às vezes fica lá a galera naquela ânsia, né? O primeiro imóvel, Sim, tá? sim. Não, eu quero, não vejo a hora de pegar a chave e tal. Espera um pouco, né? Toma uma decisão Cara, consciente. É muito perigoso a gente fazer isso nas nossas decisões, principalmente de um imóvel, assim, na emoção. Sem É que é um sem bem mais caro que a racional. gente tem, Diz né? que está certeza. entre as 3 decisões que você tem que tomar com cuidado, né? É comprar o seu primeiro imóvel, né? Faça isso com certeza. cuidado, senão você É vai muito casar com complicado, uma dor velho. de cabeça. E imagina, vamos falar agora de uma área comum, pô. Sim. Imagina uma área comum de um edifício. Então vamos lá, o edifício é entregue, piscina, playground, jardim, tudo lindo. É normal isso, contratar um engenheiro para receber a área comum? Tem sido uma coisa que está acontecendo, Tem sido né, uma coisa que está Matheus? sendo procurada, graças a Deus, porque o pessoal tem se conscientizado. A gente veio aí de um boom da construção civil. Isso, né? eu ia até perguntar isso. E a gente veio de um boom de muita gente construiu, não necessariamente engenheiros construíram. E é até engraçado porque eu lembro que na minha faculdade o professor falava, rapaz, eu não lembro agora o professor, mas eu lembro de uma aula que foi dito isso. O engenheiro ele tem medo de construir, porque a gente é bombardeado assim, Técnico, com normas, com procedimentos, com grande. padrões, e a gente pensa, é impossível alcançar isso. Conhecer todas essas normas pertinentes E a fazer cada uma das direito é atividades. muito difícil. muita norma, é muito né? difícil, é muita norma. Por isso a importância, eu sempre falo, né? A importância é você ter um consultor para te dar apoio, né? Exatamente, a gente vai chegar lá também. É muito importante o que você falou. E aí surgiu uma fatia para outros
pessoas que não são engenheiras construírem. Sim. É quem mete a cara a tapa, né? Quem mete a Que cara a gente tapa. às vezes fica com medo disso. Exatamente. O engenheiro ele não quis assumir essa fatia, veio, o pessoal lá de fora, não, quero investir, quero construir. E isso, infelizmente, às vezes o pessoal querendo cortar custo demais, querendo entregar tudo muito rápido, às vezes se preocupa só com acabamento, acaba negligenciando vários fatores. E isso acaba acarretando em vários vícios construtivos que causam problemas ao usuário final. Exatamente. Então já teve caso, prédio recente, eu já peguei prédio, pô, com, sei lá, 1 ano e meio de entregue, com um laudo de 160 páginas Meu Nossa, Deus de do anomalias. céu. Meu Deus. 160 páginas de A anomalias. construtora com certeza não tinha um departamento de qualidade, né? Para poder, antes de entregar isso aí, avaliar, né? É aquela velha questão. Então, às vezes o cara quer construir de todo jeito. Às vezes o pessoal Entrega pensa de qualquer que jeito. entrega de qualquer É jeito. que olha só, hoje em dia, duas coisas que você vê bastante na internet, né? Primeiro, você vê muita gente, você já deve ter visto aí, vendendo, como ser um perito. Né? Você vê isso aí direto. Não, venha ser perito, eu te ensino, vai trabalhar para o judiciário, não precisa de concurso, vai ganhar uma puta grana. Essa é clássica. E outra que você vê bastante é a galera falando, não, vem pra cá, eu vou te ensinar a construir, a incorporar, você não vai tirar do seu bolso, Financiar. a Caixa vai pagar tudo pra você. Sim. Ou seja, você vê pessoas incorporando, porque pra fazer a incorporação, não necessariamente você precisa ser um engenheiro, né? Pois é. Aí você vê lá investidores fazendo incorporação de condomínio, às vezes lá não tem um engenheiro e tal, e construindo, e aí você vê o que você vê no seu dia a dia, Exatamente. nesse monte de patologia, de vícios O que é que você mais vê construtivos. assim hoje em dia? Cara, Nos recentes. prédio novo, existem vários aspectos assim que dificilmente os prédios têm cumprido, pra ser bem sincero, pelo menos do que eu tenho visto. Vejo muito problema assim, execução de impermeabilização. Às vezes o pessoal não tem nenhum projeto de impermeabilização, cara. E o projeto de impermeabilização, ele é obrigatório por norma. Olha só. E o pessoal nem sabe disso. Pois é. Projeto executivo de fachada. O pessoal nem tem, nem sabe nem que precisa. Então, são várias negligências que o pessoal tem feito. Então, prédio novo, pego muito problema com... o pessoal não executa verga contra verga. Uhum. O pessoal faz um cobrimento ineficiente no concreto. O pessoal falha na impermeabilização, não tem um projeto, faz de todo jeito. Nossa, tem muito problema com E isso. tudo isso vai gerando patologias. Tudo isso gera uma série de manifestações patológicas que causam muito problema com o cliente final. Então, o cara errou uma impermeabilização, às vezes o cara pensa que o problema é a eflorescência que surge ali. Entendi. A eflorescência é um sintoma. É sintoma da... Da falha gigantesca na impermeabilização que tem ali. E isso, cara, imagina, passa o tempo ali da garantia, o condomínio não viu isso, não sabia que precisava disso, Vai passando. vai passando, depois que estoura a bomba, porque causou eflorescência em cima, causou eflorescência embaixo, de repente tá corroendo uma estrutura, tá corroendo a laje, tá corroendo a armadura. A armação já tá com O pessoal problema. fica com medo, exatamente. Meu Deus, o prédio vai cair, agora o que é que eu faço? E agora ninguém alertou isso antes, agora o condomínio vai ter que resolver. Passou do prazo, o Passou condomínio do assume. prazo. E vai custar caro. E vai custar caro. Aí Quando, você tem de bastante repente, demanda antes disso, né? Antes dos tenho. 5 anos. Tenho sim. Justamente tenho sim. por isso, né? Justamente por isso. Porque o pessoal, eles têm se precavido, né? Graças a Deus, assim, tem uma parcela de síndicos, de gestores, que eles têm tido essa noção da importância da prevenção. Contratar isso antes, né? Exatamente. Porque, na verdade, o brasileiro, ele tem muito essa questão de manutenção quando tá problema. Isso é muito errado, pô. A manutenção é antes Não é da corretiva, problema. né? A manutenção É tem por que ser isso preventiva. que chama manutenção preventiva, Exatamente. né? Existe uma lei chamada, um estudo chamado Lady Sitter, que diz que você fazer a correção preventiva chega a ser tantos por cento, né? Você é 5 vezes mais barato do que você fazer a preventiva. Porque vamos lá, imagina A corretiva. Você fazer a corretiva A é mais preventiva caro. mais é caro. mais- A preventiva é sempre mais barata. mais Imagina barata. a situação, vamos lá. Você constrói e você vai fazer uma impermeabilização de uma laje de 400 metros quadrados. Vamos imaginar aqui, vamos brincar com a imaginação. Aí você contrata um consultor lá, um engenheiro diagnóstico, um cara especializado em impermeabilização, que entende da metodologia e tudo mais. E o cara diz, olha, esse transpasso aqui tem que ser tanto, isso aqui tem que ser tanto, o que você está fazendo tá errado, tal. O cara vai te prevenir, pô, de ter um prejuízo gigantesco lá na frente. Porque se o condomínio exatamente. contratar um laudo lá na frente, imagina, tu fez a manta, proteção mecânica ali e tudo mais, assentou o piso em cima e deu problema. Olha Vai o ficar mais prejuízo, caro. olha o prejuízo que tu vai ter para É. arrancar aquele piso,
Arrancar a colocou proteção revestimento mecânica. cerâmico, Arrancar regularização, sai muito caro. proteção. Sai muito caro. E fora Sai a mais dor de barato cabeça, né? contratar um especialista para ele te dar um projeto. Por né? isso que a gente diz que a engenharia diagnóstica ela pode atuar em todas as áreas de uma edificação. Desde o planejamento até a demolição. Legal. Então a gente tem gama para atuar em todo esse procedimento aí. E é uma das coisas que a gente bate na tecla, né? O engenheiro se paga. E, Sim. e o povo ainda negligencia isso, né? Exatamente. Porque o engenheiro se paga. A gente trouxe aqui uma pessoa sobre liberação de obras. Como é? Regularização de regularização. obras, né? É. Ela disse, velho, é a mesma coisa. Você meu paga preço é o multa. justo. Você paga multa. É. É a mesma coisa você. Você diz assim, ó, se você fizer uma preventiva, você paga 5 vezes menos do que uma corretiva. Fazer uma corretiva. Então, assim, a engenharia se paga. Agora, só que Sim. as pessoas não veem isso, né? E se você pensar nisso, isso até é um nicho importante, porque todos os condomínios, sejam residenciais ou comerciais, têm um síndico. Sim. Né? E todos esses condomínios, eles precisam anualmente renovar o seu AVCB. E para isso precisa estar tudo em dia, né? A estrutura, a elétrica, o elevador, tudo certinho. Ou seja, não é muito melhor você ter um plano de manutenção, né? Preventivo, que esse vai estar atestando para você anualmente está tudo ok, né? Uma das coisas que você falou gastar. que o síndico, ele responde Civil e criminalmente. Inclusive tem Então, uma lei federal sobre É, isso, né? mesmo que ele diga assim, eu não sabia que isso daqui existia, então Pois é. ele responde, né? Vai explicar isso no processo judicial. Exatamente, a legislação brasileira é muito clara em relação a Muito isso. clara. Né? Você não pode se isentar da lei alegando que não a conhece. Ou seja, tem muitas pessoas que acham que ser síndico é uma coisa tranquila. Não é. É só não você isenta a lei da taxa de não, Não, eu cara. não vou pagar o condomínio, tá ótimo pra mim, né? É uma Cara, responsabilidade muito grande. Até uma dica que a gente pode dar para os nossos ouvintes aí. Virou síndico, cara, a primeira coisa, chama um engenheiro para te dar um respaldo, faz uma vistoria do teu empreendimento, deixa ele avaliar toda a tua estrutura ali, para você não ficar perdido, porque Até não é brincadeira. Um ponto importante que você falou é que hoje em dia, muitos síndicos me procuram em troca de gestão. Entendi. Então, por exemplo, o cara acabou de deixar o mandato de síndico, vou fazer um laudo aqui da edificação geral para saber como eu entreguei o empreendimento. Legal isso, olha que bacana. É muito interessante. Ou seja, legal. eu estou mostrando como eu estou entregando para depois não sobrar para mim. Exatamente, para depois não sobrar para mim. Bacana. Porque, na verdade, todo resguardo é pouco. Pô. Às vezes você pensa, o cara que pensa isso como um gasto, o cara não tá vendo o tanto que isso pode resguardar. Exatamente. Então, assim, uma das grandes coisas maravilhosas da engenharia diagnóstica é que isso, ela permite essa questão do resguardo. Então, por exemplo, a gente tem um serviço que é muito legal, que as construtoras contratam bastante, que é a vistoria cautelar de vizinhança, que a gente estava conversando legal, antes. isso é bacana. É muito bacana, porque imagina, você vai construir um empreendimento ali, e ao redor existem várias edificações. Aí imagina a situação. Vamos falar a história de alguém que não contratou a vistoria de cautelar de vizinhança para o pessoal poder entender o que é isso. Então vamos lá. Às vezes tem uma casa lá que está lá há uns 20 anos, construiu a edificação, de repente, quando está quase finalizando, a casa chega, tu construiu tua edificação aí, mas aconteceu um bocado de rachadura aqui na minha casa, começou a vazar tudo, começou a cair pedaço de revestimento, começou a cair tudo. E aí vai dizer que foi a edificação, né? Vai dizer que foi edificação. O meu primeiro laudo que eu fiz na minha vida profissional foi um laudo de vizinhança. Então, o que aconteceu? Nós estávamos fazendo uma obra e lá eu ia fazer fundação com estaca raiz. Eu tinha que colocar uma máquina lá perfurando a rocha, né? Então, quer dizer, isso vai dar uma percussão em volta todo lado. Aí eu falei para a empresa, olha, vamos fazer o laudo de vizinhança por precaução. Aí você consegue fazer? Eu falei, consigo, beleza. Aí eu fui lá, fui em todos os vizinhos da quadra, identifiquei todo mundo, pedi autorização, posso entrar, fotografar, fiz tudo isso aí em todo mundo, bem bacana. Graças a Deus não tivemos problema, tal, mas tem muita gente que peca por isso, né? Sim, cara. Não conhece, não sabe que é necessário, exato. né? Isso é uma coisa assim muito simples, assim, muito barata para a construtora que está fazendo se resguardar quanto a isso. Cara, imagina um processo judicial de um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis que está ali. Pra tu provar que não foi aquilo, bicho, é muito complicado. Porque isso acontece mesmo na prática, ou seja, o que o laudo de vizinhança ele vai te ajudar?
você vai fazer um diagnóstico atual de como estão as edificações em volta da tua construção. Exatamente. Tá? No momento que está acontecendo aquilo ali. Antes de você começar a atuar. Exatamente. Aí o que isso vai te proteger? Se daqui a 6 meses, depois que você passou a parte de fundação, a tua construção ali, ela já achou o local de resistência de solo, estabilizou, não tem mais recalque. Se qualquer um vizinho vir reclamar de que apareceu uma fissura, caiu uma parede, você vai ter um laudo prévio mostrando, olha, Que quando já eu comecei já estava assim. Exatamente. Essa é a função do laudo de vizinhança. Isso não tem preço, pô. Isso não tem preço. A dor de cabeça que você economiza com isso não tem preço, pô. Cara, se você pagar, sei lá, uns 10, 15 mil para fazer um laudo desse, para você ir lá fazer uma correção numa residência, cara, você vai gastar 30 conto aí fácil, porque o pessoal empurra tudo que tiver lá de problema. Fora o nome, pô. Fora o nome. Exato. Imagina, a construtora X construiu aqui do lado da minha casa e causou Três um bocado casas, de problema. três casas deu problema. E Dá se o um problema. faz e dá certo, os outros vão na firula. Mas Aí não daqui tem a pouco dúvida. você tá reformando a casa de todo mundo. Exatamente. Isso é uma das demandas que a gente tem como engenheiro diagnóstico. Cara, eu tenho amigos engenheiros diagnósticos do Brasil inteiro. Então eu tenho uma conexão muito forte com alguns colegas. Eu até mando um abraço aqui para o pessoal. E eu tenho um exemplo, pô, de uma amiga minha lá de Salvador, da Bahia, que ela é excepcional. Ela, antes de se formar como engenheira, já estava faturando, recebendo imóvel, pô. Céu, que legal. Muito legal, porque ela estudou, teve um embasamento técnico enquanto estava na faculdade, e eu falei pra ela, cara, eu queria ter tido essa sacada que você teve, essa expertise que você teve. E ela foi sensacional, velho, sensacional, porque ela fez o primeiro laudo dela de graça, e usou isso como propaganda pra pegar o laudo no condomínio, bicho. A menina Ela foi fera. inteligente. E é engraçado porque o recebimento do imóvel em si, como era um registro fotográfico de como estava ali, ela não precisava exatamente, como não era nada extremamente técnico, ela nem precisava emitir um RT, nem ser formada para aquele serviço específico. Ela fazia um registro fotográfico para o recebimento de um apartamento, recebimento de chaves. Pô. Porque você sabe que tem algumas construtoras que fazem isso, né? A construtora, na entrega do imóvel, coloca lá um técnico, sim, né? Dela. E aí fala pro proprietário, que normalmente Leigo, são pessoas leigas, não entende, fala, ó, se você identificar alguma coisa, você aponta aqui, mas o cara não tá ali com o olho clínico. O cara não sabe, ele tá com o olho apaixonado. Sim. Né? Ele tá totalmente emoção. Ele tá pegando móvel. Pois é, né? velho. É um dos ele não bens vai mais saber. preciosos da vida dele. O cara né? na emoção, o cara Você acha que ele vai levar uma bolinha de gude no bolso pra ver a inclinação da água? Você acha que o cara vai pegar um scanner desse e passar? Será que aqui tem contra-verga? O cara Ele tá totalmente ali, é totalmente emocionado, quer pegar o bem dele, o imóvel, fazer a reforminha e mudar, né? E aí você vê, foi uma sacada bacana. Sim, boa. com certeza. Cara, tem muito nicho para se trabalhar. Hoje eu gosto muito de trabalhar na parte de fachadas. Eu sou apaixonado pela parte de fachadas. Onde então, tem muita patologia, muita demanda de anomalia em fachada, muita demanda. Já fiz trabalho recentemente, inclusive pós-manutenção, uma vistoria de fachada pós-manutenção, para saber se o que foi feito foi o recebimento do serviço, né? Exatamente. Entendi. Uma das coisas que eu vejo hoje mais no dia a dia em fachada é a falta de pingadeira, né, cara? Nossa, muito. E como isso daí eu não consigo entender. O pessoal simplesmente não põe. Esquece. Junta, pô. Tem gente que faz fachada e não faz junta direito. Junta dilatação. Eu tava até contando um case pra vocês de um serviço que eu fechei recentemente, que foi um laudo de fachada. Então a gente faz todo um mapeamento na fachada para poder ver os pontos de desplacamento, fazer uma marcação, escarifica as fissuras para ver a profundidade, para ver fazer o estudo, tira a amostra das juntas para saber como é que foi feita a junta. Um prédio que foi feito um repastilhamento, ou seja, já foi arriada a fachada e o pessoal fez uma nova fachada. Ou seja, foi lá e fizeram uma correção. Aparentemente. O que deveria ser uma correção. O que deveria ser uma correção. Porém... E não foi barato. Não foi. Eu acho que foi 2014, 15, uma obra de R$500 mil. 2014, 15. Eu não quero nem pensar quanto é que seria isso agora. Hoje, né? E para fazer errado ainda. Pois Vamos lá. Aí como é que isso gerou em uma laudo de fachada? Então, eu fui chamado para fazer uma visita técnica paga, inclusive, que é bom a gente falar sobre isso. Isso é legal. Isso é legal da gente comentar. Não, você comentou isso, eu achei muito interessante, porque você não vai em nenhuma consulta médica
sem pagar a consulta. De graça, né? Toda, não existe Isso. consulta. Se você for lá para perguntar pro médico o que você acha, ele vai te cobrar, é uma consulta. Às vezes a consulta dura 10 minutos. Exatamente, 5 mas minutos. ele te cobra por Mas isso. é o conhecimento dele. Né? Então, assim, cara, por que o engenheiro tem que ir lá para dar uma olhada e trocar uma ideia com o síndico ou com quem quer que seja Da e não cobrar por patologia isso? do negócio, dá o Gente, problema de Então, graça, isso né? você falou, eu acho isso muito interessante, e, colegas, é importante, a gente tem que Vamos se seguir valorizar. isso. Vamos nos valorizar. Se você foi chamado para ir lá, para dar uma olhada, cara, ó, tem um valor que é o valor da minha visita aqui. Sim. Se você fechar o negócio, como você bem falou, né, Dá um Matheus? desconto sobre o valor que foi Desconta, fechado. olha, se a gente fechar, tem um desconto. Se a gente não fechar, porque, cara, é o teu tempo, é o teu conhecimento, é a tua gasolina, que, diga-se passagem, tá caríssima, Tá né? cara, né? Então eu acho que isso é importante. A gente tem Cara, que começar a cobrar por essas visitas. A gente precisa se valorizar. Exatamente. O maior inimigo do mercado hoje é o próprio profissional, pô. É. Muitas vezes o profissional, às vezes, num desespero, não sei se é o cara... eu tô parado. Cara, mas se você age com desleixo em um serviço ali, você ferra todo o mercado, pô. Exatamente. Então, imagina, pensa no quanto que tu investiu tempo que estudando, É. se especializando, comprando equipamento, comprando um livro. Pra ir lá e Investir em prestar network, cara. uma visita grátis. Pois é. Então, nesse caso, eu fui para uma visita paga e era só para averiguar se existia algum dano estrutural ali em uma varanda específica do prédio. Fui lá, tal, a gente fez o trabalho e assim que eu falo, olha, tem uma fissura no segundo andar, na janela lateral, que eu acho que é a mesma coisa que estava acontecendo aqui e tal, então acho que você não precisa nem olhar. Eu falei, não, olha, já tô aqui, então vou descer pelo elevador, tô no 10º, vou descer pro segundo, eu passo lá, não tem problema não. Tranquilo, já tô aqui. Aí eu fui lá, tal, quando eu vi a fissura, ela tava tipo um U, assim, tava nas laterais e subindo assim, por fora da janela. Aí eu peguei a talhadeira, peguei o martelo, que tá ali também na... Sua marretinha. A minha marretinha. Ou seja, engenheiro põe a mão na massa. Tem que pôr. Tem que pôr. O diagnóstico não é ficar no escritório, Não não. ficar só olhando, Aqui não. a gente abre pilar, derruba gesso, tem Legal. que fazer. Então tá até sujo aqui pra mostrar que eu não fico só em escritório, tá? Então eu peguei a marretinha, mirei aqui na fissura e pá, dei uma marretada. Quando eu dei a primeira marretada, saiu um pedaço mais ou menos de uns 30 centímetros de reboco assim da fachada. Pá. Ô, Matheus, e o objetivo dessa marretada que você faz? A gente faz o teste percussivo. Certo. Então, no teste percussivo, se a gente vê que tem um ponto ali que está desplacado, a gente arranca para poder ver como é que tá a camada logo abaixo. A aderência, ver se A tem aderência, chapisco, né? Exatamente. Então, nesse ponto específico, eu precisava ver como é que estava a aderência, se o reboco estava aderido, se ia romper, por exemplo, se o que ia sair era só argamassa de assentamento, se era o reboco, se era a Entendi. alvenaria, sei lá. Pra você ir lá na fonte do Lá problema. na fonte do problema. Então, eu abri e pá. E, para minha surpresa, o reboco saiu inteiro. Nossa. E o detalhe importante também foi que a junta de movimentação, que existe a norma para dizer todas as especificações da junta, a junta não é simples. Como A ela gente deveria pensa que ser. às vezes a junta é só aquele risco diferente na fachada, o poliuretano, digamos assim. Cara, a junta é um sistema complexo, pô. A junta tem uma função muito importante. Aproveitando aí, qual que é a função dessa junta? A Pra junta, que ela ela tem, tá lá? justamente, a junta na fachada ela tem a função de absorver as movimentações do pano de fachada. Você vê, Que é da argamassa de cobertura ali, né? Exatamente. Do reboco, né? do reboco, da cerâmica. Então, quanto maior o pano de fachada, mais esse bloco vai se movimentar. Então, a gente precisa de pontos, que são as juntas de movimentação. Muita gente chama de junta de dilatação. Isso. Junta de dilatação é outra coisa. Então, a junta de movimentação nas fachadas é justamente o composta pelo corpo delimitador, que a gente chama de tarucel, né, comercialmente, e o selante flexível que vai absorver Legal. essas tensões. Então, isso não é disposto aleatoriamente. Então me ajuda aí. Se eu tiver errado, me ajuda pra gente Tá. esclarecer pros nossos ouvintes aí. Eu tenho a junta de dilatação quando eu tenho encontros estruturais. Sim. Porque as estruturas podem trabalhar Exato. em tempos diferentes, então eu vou fazer eu vou seccionar essas estruturas Seccionar, com a perfeito. junta de dilatação. Exatamente. E aí eu tenho a junta que você acabou de Dilatação. falar, Dilatação. de movimentação. Isso. Aí essa junta de movimentação eu uso ela em fachada, em função Exato. do meu revestimento, seja reboco, cerâmico. A norma, ela fala que a junta de movimentação da fachada, ela vai estar ali, tem que estar, no máximo, horizontalmente falando, né? No caso, as juntas horizontais, tem que estar dispostas a cada 3 metros. Um pé direito. Basicamente Pé a gente direito. usa assim, A cada a andar. cada andar. Isso.
E juntas verticais a cada 6 metros, aí já é um negócio diferente, porque quase a gente não vê. É eu verdade. nunca vi, não. E uma mais difícil ainda, junta de desolidarização, que devem ficar no encontro dos revestimentos, no encontro dos panos. Então, por exemplo, venham aqui nessa seção, venham aqui nesse plano, a gente coloca uma junta de desolidarização aqui. Ou no encontro de uma superfície revestida com a não revestida. Isso aí é os mais difíceis. Essa daí... Cara, pra ser sincero, eu só vi sim um prédio até hoje. Não, os mais difíceis de Então, tipo achar. assim, então, nesse prédio, voltando a essa visita, eu vi, desplacou um pedaço gigantesco do reboco, que na mesma hora que eu bati ali, que eu fui tirar, eu falei pra Cinco gentilmente, olha, isola aquela parte de baixo, que isso aqui vai cair agora, e eu vou precisar tirar, e tirei. E eu vi que a junta, o cara só fez o poliuretano, que é o selante, né? Que é o que a gente vê, e ele só passando na cerâmica. Entendi. Ele não havia um corte, não havia um corpo limitador, não havia nenhum tipo de dimensionamento. Isso é um crime. Pois é. E aí eu olhei pra cima e falei, olha, quanto foi que vocês gastaram nessa fachada? Ela falou, tá, na época acho que foi R$500 mil. Uma fachada já tinha sido... Já tinha havia sido passado reparado, por um exatamente, já processo havia de passado por um reparação. processo de reparação. Falei, olha, a fachada de vocês está altamente comprometida. Nossa. Aí ela cara. falou, olha, e agora? Eu falei, olha, agora a gente vai precisar fazer um laudo dessa fachada, porque no laudo a gente vai ver os pontos críticos, vai ver os pontos que estão desplacando, vai ver como é que tá essa junta, vai ver as fissuras, vai abrir essas fissuras para ver, para investigar, fazer tudo isso, para a partir disso a gente dar, né, as recomendações técnicas para a Legal. recomposição dessa fachada. Depois da recomendação técnica, você também faz o trabalho de fiscalizar a execução? Sim, já aconteceu, inclusive. Porque é muito necessário. Como muito você, comum, como sim. você falou aí, eles contrataram, gastaram muito dinheiro e não Sim. serviu pra nada. Sim, sim. E aí, se ele contratasse um perito, Tivesse ele iria acompanhado, lhe né? dar todo o aval Isso- técnico Sim, e sim, aí sim. na hora, né? Isso, inclusive, é uma recomendação legal, viu? É, Existe sim. uma recomendação legal. Sempre que você contratar alguém para fazer um projeto, contrate o mesmo para fiscalizar a execução. Não, isso acontece, isso acontece. Eu fiz recentemente um laudo estrutural em um edifício que eles me contrataram para fazer o acompanhamento, né, a supervisão ali da execução, Perfeito. de acordo com o que eu tinha colocado. Até porque, imagina só, eles contrataram o laudo. Ele fez o laudo, ele conhece aqui bastante, Sim. ele fez a prescrição técnica, É o técnico. Nada mais- é nada uma mais- pessoa indicada para isso. ele Indicado, vai... é. E aí a gente vê desde o contrato, a proposta de orçamento, contrato, até o finalização da obra. Isso é importante. Quando é obra pública, a Lei 8.666 reza isso, né? Versa sobre isso. Seria muito interessante sempre contratar o autor do projeto básico para fiscalizar a obra, porque ele já é detentor de todo o conhecimento do Sim. processo e é a pessoa ideal para fazer a fiscalização. Sim. Até né? porque acontece a muito. cabeça dele trabalhou de um jeito pra resolver aquilo ali. Exato. O laudo que você faz é pensando naquilo. Se outra pessoa pensar, vai ler, pode ter outra... Vai outra chegar de outra interpretação. forma. Vai chegar Já de- aconteceu em um condomínio que eu fiz uma inspeção gigante. E aí, não lembro agora exatamente qual foi o trecho, mas em um trecho, acho que, digamos que eles orçaram com 5 empresas, acho que 4 empresas pensaram exatamente como eu e uma empresa pensou diferente. Pessoa Aí diferente. foi mais barato. Aí, foi. Aí É. me chamaram. Aí eu falei, olha, eu particularmente não concordo. E Uhum. a síndica falou, olha, realmente, 4 empresas foram de acordo com você. E essa outra empresa pensou diferente e a gente ficou meio assim, a gente queria saber Se era- realmente. Eu falei, não, olha, não recomendo por essa vertente aqui. Então eu Entendi. recomendo realmente por essa daqui, porque é normatizado e etc, e por aí foi. Matheus, e esse sensorzinho aí que você usa para quê? Qual esse, deles? Esse Aqui. do cabinho aí. Esse do cabinho aqui. Isso aqui é uma câmera endoscópica. Eu gosto muito de Ah, utilizar ela para, às vezes, colocar em alguns lugares que são difícil acesso, né? Então, por Entendi. exemplo, forro de gesso, ralo, alguns pontos que sejam mais apertados. Então, isso aqui é uma câmera, eu ligo ela pelo Wi-Fi, pelo meu celular. Que E legal. eu consigo monitorar pelo meu celular a filmagem. Então, aqui na ponta tem uma câmerazinha, a gente vai colocando e vai enxergando Então, pontos Você que já tem conseguiu acesso. inserir ela em algum elemento estrutural para olhar a ferragem lá? Como é que tá o grau de corrosão? Geralmente na ferragem eu nem preciso. Não, né? Eu gosto muito de usar ela para ralo, para forro de gesso, principalmente. Às vezes eu quero olhar em cima de um forro, mas eu não quero quebrar. Então, se me permitir, eu consigo colocar ali. Pô, que legal. É bem interessante. É uma infinidade de coisas, cara, assim, que a gente consegue. São vários brinquedos bem interessantes. Todas pertinentes, Tem né? esse aqui também que eu acho muito legal, que eu acho a cara do Rodolfo, né? Eu falo muito que pra é ele. isso aí? Isso é um testador de soquete de tomada. Então Certo. a gente coloca, isso não vende aqui no Brasil, é bem interessante. A gente coloca e no próprio visor dele aqui na frente, ele acende as luzes e ele dá o diagnóstico de acordo com a quantidade de luzes que acende.
Então, se acender, por exemplo, as 2 primeiras luzes é porque tá correto. Se acender qualquer outro padrão aqui, ele dá pra mim o que é que tá faltando. Se é uma inversão de fase neutra, se tá faltando terra. No diagnóstico de elétrica. Às vezes eu gosto muito de colocar isso em recebimento de área comum pra testar as tomadas assim de forma prática. Legal, não. É muito legal. Eu vi no Instagram dele. As pessoas direto me perguntam. Que legal. Vi no seu Instagram, tá, como é que faz? Eu falo, E parceria, o que é que você vê aí de interessante com parceria? Porque isso daí, pra mim, é novidade. Que bacana. Cara, parceria é a melhor coisa que existe pra um engenheiro. Eu costumo dizer que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Sim. Eu costumo muito dizer aquela velha analogia. Então, se a gente tem, vou usar bem a linguagem bem de engenheiro. Tranquilo. Se a gente tem um pilar que recebe toda a carga da estrutura, esse pilar vai sofrer bastante. Mas se esse pilar divide com outro pilar, a carga já fica mais aliviada. Exatamente. Da mesma forma, a nossa carreira profissional. Então, por muito tempo, eu tentei, assim, comecei a trabalhando totalmente sozinho e tudo mais, até eu ver que eu não conseguia dominar tudo. E é normal, pô, tá tudo bem. Totalmente normal. A gente, quando a gente sai, a gente acha que sabe de tudo. Sabe né? de tudo, quando a gente não sabe nada. E tá tudo bem. Até que eu descobri o poder da parceria. Legal. O poder de uma indicação, o poder de estar junto ali com gente que de repente vive a mesma luta que eu, assim, no dia a dia, mas que ela domina áreas que eu não domino, e eu domino áreas que ela... Tem uma visão diferente, uma visão diferente, que juntando soma, exatamente, né? Todo mundo se ajuda, velho. Então eu tenho muita fidelidade e preservo muito minhas parcerias. Então eu tenho parcerias com pessoal que executa a obra, com pessoal que às vezes até são engenheiros de diagnóstico também, só que dominam de repente outra área. Diferente então, da sua. Eu comentei sobre essa minha amiga de Salvador, a gente compartilha um grupo com engenheiros de diagnóstico do Brasil inteiro, pô. Então tenho amigos de Recife aqui, tem um colega meu, Francisco, de Recife, cara. O cara é uma máquina. Tenho amigos lá de São Paulo, tenho amigos de Belo Horizonte, tenho gente em Curitiba. Então, cara, a gente precisa estar com gente boa ao nosso redor. E esse é um dos propósitos do nosso podcast, cara. A nossa área, o Rodolfo usa bastante esse termo, né? É a área do lobo solitário, né? A engenharia é muito sozinho, cada um se vira com a tua obra, com teus problemas. E a ideia desse podcast é esse é um dos nossos propósitos. É juntar isso, é quebrar esse paradigma, né? Cara, vamos nos juntar, vamos trocar conhecimento, vamos trocar ideias, vamos nos ajudar, porque o Brasil é um país muito carente de infraestrutura, muito carente de engenheiro. A gente tem muita demanda reprimida, né? Muita demanda reprimida, de muita obra precisa acontecer. Então, quanto mais a gente se juntar, estiver próximo, a gente consegue mudar esse cenário, né? Isso é importante, vamos começar a fazer juntas de engenheiros. Isso aí vai mudar muito. Isso é muito importante, pô, até porque se a gente quiser, de repente, sei lá, vou me fechar aqui porque eu vou acabar pegando tudo e, cara... Não, você vai quebrar a cara, você vai quebrar a cara. Você se quebra. É importante você ter parceiros para se ajudar, para de repente, por exemplo, eu como perito, não é legal eu fiz um laudo sobre impermeabilização e eu executar a lei. Então eu preciso ter parceiros de confiança que você possa indicar para executar o teu projeto. Exatamente, que eu conheço o trabalho, que eu sei da qualidade, que eu sei que vai deixar meu cliente satisfeito. Então eu falo, olha, exatamente. Eu tenho alguém que executa. Então eu já apresento, olha, eu estou precisando de uma empresa que execute tal serviço. Cara, isso é muito importante. Matheus, muito bom, muito esclarecedor. Até pra gente aqui, muita coisa interessante. Essa ideia de medir a tomada aí, hein, Rodolfo? Show de bola. Fala uma coisa pra gente. Para quem está iniciando nessa área de engenharia diagnóstica, qual que é o teu conselho principal aí? Perfeito. O que você teve que superar no início da tua carreira? Tá. Primeiro passo, cara. Não tenha medo de estudar e se capacitar. É a primeira coisa assim. A gente lida com uma coisa muito séria. Então, laudo é coisa séria. Não é brincadeira. Não é besteira. Eu já vi, infelizmente, muitos laudos que são, tipo assim, insuficientes, que são fracos, que o pessoal fez de todo jeito. Isso não é legal. Isso não é bacana. Então, o laudo desvaloriza a profissão, exatamente. Né? O laudo ele tem uma responsabilidade. Se valorize, estude, procure pessoas para lhe ajudar. Até porque, assim, a gente sabe que, principalmente no começo, a gente fica com muito medo. A insegurança do início da carreira, né? A insegurança bate. Cara, a insegurança bate em todo mundo. A insegurança vai bater no cara que acabou de se formar, a insegurança vai bater
num cara que tá com, sei lá, 50 anos de obra. Eu lembro de um grande professor que eu tive, que ele me disse o seguinte, ele já calejado, já engenheiro, já com mestrado, doutorado e tudo mais, ele falou, toda vez que eu projeto a estrutura de um prédio, eu durmo com medo. E ele me disse, ele falou, não, mas isso não é ruim, porque o medo, existe o tipo de medo que ele serve pra gente se policiar. Exato. Porque se eu for querer dar uma de bonzão, de que não tenho medo de nada, eu vou fazer tudo da forma mais desleixada possível. Exato. E aí eu vou você achar vai que, estar suscetível e eu vou aos achar que erros, né? exatamente, eu vou achar que nada tem impacto. Cara, um laudo seu errado, ele pode ferrar um condomínio, ferrar uma construtora, ele dar pode ferrar prejuízo uma gigantesco. sentença, inquilino. um inquilino. Então você tem que ser muito consciente. Então a dica que eu lhe dou, se capacite, estude. Não se preocupe agora com, eu preciso de equipamento para começar. Não, você não precisa de equipamento para começar. Um caneta, Só um de papel. Uma caneta e um papel, conhecimento e parcerias, Parceria. você já vai estar no caminho certo. Já vai estar muito, muito certo. Uma dica que eu sempre dou é procure estar perto de gente boa e se inspire em pessoas que fazem o que você faz bem. Isso para todas as áreas. Legal. Eu isso é importante. sou um educador físico. Se inspire num educador físico, seja bom naquilo que você quer fazer. Eu quero ser um engenheiro projetista. Se inspire No em top projetistas que você conhece. que seja bom no que Top você que faz. você conhece. Da mesma coisa na minha área. Eu me inspiro até hoje em vários profissionais excelentes da engenharia diagnóstica. Então, tem professores meus que eu sou fã dos caras em São Paulo, Legal. em Brasília, em João Pessoa, em Recife. Tenho amigos que trabalham com isso e isso é extremamente importante. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Pode parecer que sozinho a gente vai conquistar o mundo todinho, mas na verdade, quanto mais pessoas, maior fica o diâmetro para abraçar. Dividir para conquistar, né? Exatamente. Dividir São pra conquistar. estratégias. São Exatamente. estratégias. Maravilha, maravilha. E fala uma coisa pra gente, Matheus. Quem tem interesse em te contratar, conhecer mais sobre o teu trabalho, divulga aí tuas mídias sociais, aí, teus canais de comunicação. Perfeito. Vamos lá. Eu tenho o meu Instagram pessoal, tenho o meu Instagram profissional, que eu admito que eu preciso dar um up nele. Isso aí é natural da gente. E é até engraçado essa parte, porque eu tenho um assistente, né, que o João, que me acompanha nas minhas perícias, e no começo eu até pedia pra ele me filmar fazendo as perícias, porque quando eu tô focado lá no meu trabalho na perícia, eu não lembro. Pois é. Eu não lembro de filmar. Uma coisa ou outra, né? A galera só me pensa uma cobra, coisa, pô. A galera me cobra, Matheus, faz mais vídeo. Eu falei, cara, quando eu tô lá focado no problema do meu cliente, eu não consigo pegar no celular. Principalmente depois que eu comprei a câmera. Foco, você só tem foco pra uma Cara, coisa. se eu pego o celular, já é diferente. Perdeu o foco. Eu perco tempo, perco o foco. É. E aí, no começo, o meu assistente, o João, ele ainda me filmava. Só que depois, até ele ficou tão acostumado com minha demanda que ele começou a entrar no meu ritmo. Entendi. E ele já começou também a ficar sem tempo de pegar no celular. É. Mas eu tenho o Instagram profissional e o pessoal. Então, pode me seguir nos dois. Divulga aí pra gente. Diz aí qual é. Então, o meu Instagram, o pessoal é Matheus C. Caetano _. No meu Instagram pessoal tem alguns destaques sobre engenharia, falo um pouco sobre o meu dia a dia também, fora da engenharia, mas é onde eu estou mais ativo. Meu Instagram profissional é o Eng Matheus Costa. Então, tem algumas postagens sobre alguns temas para síndicos, para clientes, para engenheiros que estão estudando e tal. Vou voltar a alimentar mais, eu prometo. Faça isso. Vou fazer isso. Mas no meu Instagram pessoal também vai ter alguns destaques. No meu Instagram pessoal tem alguns destaques desde o começo da minha legal. atuação. Trajetória, né? Tem Legal. alguns destaques lá bem antigos de quando eu comecei, mostra a minha trajetória, de quando eu comecei a estudar, tudo mais. E é isso aí. E tem meu contato do WhatsApp também, é sempre tá disponível aí pro Deixa pessoal. seu telefone aí, pode deixar. Então pra vamos galera lá. te achar. É o 839-9613-2930. É o meu telefone pessoal, é meu WhatsApp. Engenharia então, diagnóstica, avaliação de imóveis, avaliação de Perícia. condomínios, Perícia. Extrajudicial e judicial. judicial. Legal. A avaliação de legal. imóveis eu não tô Nessa área. A avaliação atuando. é o nosso amigo lá. Tá. Pode mandar pro Tá. Fábio, que o Beleza. cara é fera nisso aí. Precisou de laudo técnico, inspeção predial, perícia, tem problema com infiltração, toda essa questão de laudo, diagnóstico, pode falar comigo que a Ou gente... seja, tudo que acontece no dia a dia dos condomínios. Tudo que acontece, todos os problemas que os síndicos enfrentam. Tô com um prédio aqui cheio de bomba estourando, não sei por onde começar.
Vamos conversar que a gente tem uma solução para você. Que bom, cara. Boa. Valeu, olha, bate-papo show de bola, bacana, Esclarecedor. bem esclarecedor. Dava Legal. pano para muita manga aqui. Não, hein? a gente com certeza tem assunto aí, até porque esse monte de equipamento que você trouxe aqui pra Você gente, não falou a né? metade dele. É né? verdade, porque, cara, a conversa vai fluindo. Não, Não, bacana. muito bom. E vamos guardar espaço para um próximo aí, mas Parte te dois. agradecer imensamente, tá? A galera que acompanha com a gente aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente, a gente repassa pro nosso querido Matheus. E assim que tiver a resposta, a gente vai postando aí pra vocês, tá? Rodolfo, o que mais? Vamos lá. A gente queria agradecer hoje a nosso grande apoiador, ISA Materiais, Materiais Elétricos e Hidráulicos. Queria que vocês nos ajudassem a seguir no nosso Instagram, no nosso YouTube, compartilhando, ouvindo no nosso Spotify, podcast Canteiro de Obras no Spotify, no YouTube. Todas as terças-feiras, de 7 da manhã no Spotify, 7 da noite no YouTube. Nosso Instagram, Pod Canteiro de Obras. Divulga a gente, que a gente está tentando fazer um trabalho aqui excelente para vocês. Muito conhecimento. É isso aí. E a gente pede que vocês só façam isso. Compartilhe, curta, segue lá. A ideia é justamente essa. A gente quer o quê? Quer aproximar os engenheiros, os profissionais da área, a engenharia. Vamos trocar ideia, bater papo, vamos lembrar, puta, eu tenho alguém para me dar um apoio, onde buscar um conhecimento, alguma informação. Se tiver mais alguma pauta que vocês queiram falar, Manda que vocês pra queiram gente escutar, manda pra gente que a gente vai tentar trazer aqui algum especialista. Valeu? Eu acho que é isso aí, galera. Um grande abraço, Até valeu a pelo próxima. apoio. Valeu. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, até mais. Valeu. Valeu.